Salve, rapaziada! Salve, salve! Amigos, meus amigos e minhas amigas, aqui do meu canal secundário Henrico Esportes. Bora aqui falar do jogo de Brasil e Croácia, Croácia e Brasil, né? Então vamos que vamos aqui, nação brasileira. E o Endrick foi o nome da salvação, né? Exatamente isso. Ó, só que agora o negócio é o seguinte, Ancelotti, bora acordar aí, né, Ancelotti? Esse menino Endrick tem que jogar a Copa do Mundo, viu, Ancelotti? Então é muito bom acrescentar esse ponto aí para você, Ancelotti, porque o Endrick tem que jogar a Copa do Mundo. E ontem entrou para resolver a parada, dando assistência, dando drible, né? E ontem ele conseguiu resolver essa parada, né? Então, vamos nessa aqui falar desse jogo aqui, rapaziada, e nação brasileira, né? Bom, a escalação até aí tudo bem, né? Me surpreendeu, né? Bento no gol. A novidade aí, o Brasil entrou com 3 zagueiros, né? Ibães na lateral direita, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos formando a lateral esquerda. Aí o meio de campo, Casemiro, Danilo e Matheus Cunha. E no ataque, Vinícius Júnior, Luiz Henrique e João Pedro. Bom, eu posso até dizer, rapaziada, que o Ancelotti acertou a escalação. As substituições dele foi um pouquinho regular, né? Isso eu posso considerar, mas ele acertou na escalação, né? Então, Ancelotti, o negócio é o seguinte, mano. É assim que o Brasil tem que fazer na Copa do Mundo, tá bom? Esse resultado que a gente ganhou da Croácia é um resultado muito positivo. E o Brasil, rapaziada, vai ter mais 2 amistosos, dia 31 de maio contra o Panamá e o outro contra o Egito, não sei que dia que é, né? Acho que lá para junho, antes da Copa do Mundo, já vai ter o último amistoso preparativo para a Copa do Mundo contra o Egito. Então o Brasil vai ter 2 amistosos importantes contra o Panamá, que vai ser lá no Maracanã, aqui na nossa casa. E contra o Egito, acho que vai ser, não sei, acho que vai ser fora do Brasil também, né? Então é quase isso, né? Então é o que nós temos aí de momento. Beleza, rapaziada? Bom, vamos aqui puxar aqui as estatísticas desta partida. Vamos lá. Vamos aqui puxar essas estatísticas. Vamos nessa aqui, né? Eu confesso que essa escalação aí, rapaziada, me surpreendeu muito. Me surpreendeu bastante, né? Me surpreendeu. O que aí tem aquelas circunstâncias assim também, né? Ó, vamos nessa aqui, ó. Então, vamos lá. O Brasil teve 13 finalizações, 7 no gol. 13 finalizações, 13 chutes, 7 no gol. A Croácia, 12 chutes, 3 no gol, né? 3 no gol. Aí, 5 finalizações da Croácia para fora, uma do Brasil para fora, 5 chutes defendidos, 4 chutes defendidos. E aí, as posses de bola, né? O Brasil teve 45%, a Croácia teve 55% de posse de bola, né? O Brasil teve 4 grandes chances e uma grande chance da Croácia, né? Então, muito provavelmente o que seja isso aí também, né? Então, é o que a gente tem aí. Beleza, rapaziada? Então, foi isso que o Brasil teve durante essa partida inteira, né? Finalizando só bola para o gol, né? A Croácia só dando só susto, né? Assim, eu sei que muitos dizem, mas o Brasil ganhou o jogo, mas a Croácia ainda atacou muito no segundo tempo. Sim, é exatamente isso. Mas o que eu percebi nesse jogo ontem, rapaziada, tava 1-0 pro Brasil. O gol acho que foi do Danilo nos acréscimos do primeiro tempo. E aí o que acontece? No gol da Croácia, no gol do Majer, aos 84 minutos do segundo tempo, foi por um erro bizonho da defesa. Foi um cruzamento que passaram ali. O Bento saiu mal posicionado. Ó, novamente, rapaziada, de novo, a seleção brasileira tomando gol de cobertura. E foi a vez do Bento fazer essa merda.
fazendo essa merda. Eu já cansei de falar. Goleiro que joga na seleção não tem que sair jogando a bola na pequena área do goleiro. Já falei isso no último vídeo, na derrota para a França. O que foi que eu disse? Goleiro não é para sair jogando. Existe a regra do futebol. Bola na pequena área do goleiro, rapaz. Bola na pequena área do goleiro. E agora foi a vez do Bento fazer isso? Ô, Bento, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, né, Bento? Pô, você tá jogando na seleção, você faz isso aí? Deixando a Croácia fazendo o gol de empate? Pelo amor de Deus, né, Bento? Ô, pelo amor de Deus, mano. Vai se benzer, mano. Pelo amor de Deus. E foi um erro bizonho da defesa, nação brasileira. Vamos combinar bem. O gol da Croácia foi por um erro bizonho da defesa. Um erro simplesmente individual, né? E por uma falha do Bento, né? Então, e pelo visto, né? O Bento não fez absolutamente, só fez 3 defesas, né? Então, vamos enaltecer sobre isso, né? Vamos enaltecer o Bento, né? Fez 3 defesas, né? Era a única obrigação que tinha que fazer, né? O goleiro da Croácia, o Livakovic, fez 6 defesas, né? Então o goleiro da Croácia pegou mais do que o Bento, né? O Livakovic, que é um baita goleiro, fez 6 defesas, né? Então, se fosse o Hugo Souza, rapaziada, o Hugo Souza ia fazer 7 defesas, né? Mas o Bento só fez 3 defesas, né? Então, só fez isso. E o goleiro da Croácia, o Livakovic, só fez 6 defesas, né? Então, exatamente isso. Bom, minutos depois veio o pênalti, né? O Igor Thiago converteu, colocando o Brasil na frente de novo. Beleza, 2-1. E nos acréscimos, fizemos aí o terceiro gol com o Martinelli no passe do Endrick, uma baita jogada do Endrick. E o Martinelli completou para o gol para fazer o terceiro gol. Beleza, 3-1. Aí acabou o jogo, né? Quando o Brasil fez o terceiro gol, rapaziada, aí eu pensei, agora acabou o jogo, né? 3-1, já conseguiu matar o jogo. A Croácia cansada, voltando a atacar mais uma vez. Porque o time da Croácia, depois que tomou o terceiro gol, o time da Croácia estava exausto, né? O time exausto. E pode reparar, rapaziada, a Croácia tem os seus craques, né? O Modric, o Kramaric, o Perisic, né? Quem mais? O Stanisic, entre outros jogadores que estão lá, não é verdade? Então, assim, mais ou menos assim, né? Bom, mas de qualquer forma, o Brasil conseguiu o seu grande resultado, né? Conseguiu o seu grande resultado, né? Então, exatamente isso, né? O que nós conseguimos aí, né? E voltando para a escalação aí, rapaziada, o Ancelotti acertou na escalação, até que as mexidas foram um pouquinho regular, né? Foi um pouquinho regular as mexidas do Ancelotti, mas o que importa é que o Brasil conseguiu esse grande resultado, né? Conseguiu, né? Então, exatamente isso, né? Nós conseguimos aí, né? Então, não foi mais do que obrigação, né? Mas era para o Hugo Souza ser titular, né? Mas, enfim. Mas acho que nos próximos amistosos o Hugo Souza vai jogar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza. E esqueci de falar também, né? O uniforme amarelo aí do Brasil, né? Um uniforme maravilhoso, né? Em clima de Copa do Mundo, né? Isso foi a estreia do novo uniforme amarelo do Brasil, o uniforme número 1. E a Croácia estava de azul, né? Então, foi a nossa vez do nosso Brasil entrar de amarelo, né? Então, seleção brasileira é isso, tem que jogar de amarelo. Se joga de azul, joga um jogo sim, um jogo não, né? Então, independentemente do que pode acontecer, né? Então, é o que nós conseguimos, né? Então, graças a Deus, né? Um resultado muito positivo, né? Resultado bem positivo. E Ancelotti, acorda, Ancelotti, acorda. Põe o Endrick para jogar na Copa do Mundo, Ancelotti. Acorda, mano. Acorda. Porque você viu que ontem ele foi o salvador da pátria e conseguiu resolver a parada. Se não fosse ele, a gente não teria ganho o jogo, né? Mesmo que saiu o pênalti para nós, conseguimos, mas se não fosse ele, a gente não teria feito o terceiro gol. A sorte é que conseguiu fazer o terceiro gol. Então, Ancelotti,
Acorda pra vida, viu, Ancelotti? Acorda, viu, mano? Acorda. Tá bom? Acorda pra vida aí, tá, Ancelotti? Bom, é exatamente isso, né? Mas é isso aí o que nós conseguimos aí diante desse belíssimo resultado, né? E é o que nós conseguimos, né? Bom, a data FIFA terminou, rapaziada. Agora o Campeonato Brasileiro de volta, né? E é isso aí, né? Nós conseguimos aí. E todo mundo já sabe, né? Demos um troco na Croácia, né? A revanche, né? Porque eles eliminaram a gente na Copa do Mundo em 2022, a Copa do Mundo lá no Catar, né? A gente foi eliminado pela Croácia nos pênaltis e demos um troquinho aí nos croatas, né? Então, demos um troco aí na seleção croata, né? E agora o Brasil segue aí nos próximos passos aí dos dois últimos amistosos preparativos antes da Copa do Mundo, como eu disse, né? O Brasil vai jogar em maio contra o Panamá e em junho contra o Egito, né? Então, dois amistosos importantíssimos contra o Panamá e contra o Egito, né? O Egito é a seleção lá do craque, lá o Salah, né? Então, é exatamente isso que nós conseguimos. E lembra que eu disse para vocês, rapaziada, no último vídeo que eu fiz do jogo contra a França, eu tinha falado para vocês que o Ancelotti tem que dar uma mexida nesse time. E é o que ele fez. Ele acertou, né? Então, e é isso que o Brasil tem que fazer na Copa do Mundo. O que tem que fazer é jogar. Tem que jogar. Viu, Ancelotti? O Brasil tem que jogar. Tem que entrar com a escalação certa. Se você vê que um jogador tá mal, tira e põe outro. Põe outro no lugar de tal jogador aí. Beleza, Ancelotti? Então faz o que tem que fazer, Ancelotti. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. A gente tá fazendo isso pro seu trabalho, mano. É pro seu trabalho, viu, Ancelotti? O seu trabalho aí na seleção brasileira, tá, mano? Então, isso é o que você tem que fazer durante a Copa do Mundo. Contra o Haiti, contra a Escócia e contra o Haiti, contra o Marrocos e contra a Escócia, né? Nesses 3 jogos aí da fase de grupos aí da Copa do Mundo, né? Tem que fazer o importante, né, Ancelotti? Tem que fazer importante, né? Então, exatamente isso. E é o que exatamente nós vimos aí de momento. Vamos aqui dando as notas para os jogadores aqui, rapaziada. Vamos lá? Vamos começar aqui com o Bento, né? O Bento foi bem na partida. Mesmo que naquele gol que ele tomou, saiu mal posicionado, né? Mas ele foi bem no jogo. Então, eu vou dar 5 para o Bento. Ibanez. O Ibanez foi razoável também. 5. Marquinhos. O Marquinhos também, partida regular. 4. Léo Pereira. Foi bem no jogo. 6. Douglas Santos. Pelo amor de Deus, mano. Mano, quem disse que esse Douglas Santos é jogador, mano? Alguém me fala aí nos comentários desse vídeo se esse Douglas Santos é ou não é jogador. Eu quero saber quem foi que disse que esse Douglas Santos é jogador. Eu quero saber, né? Eu quero saber quem disse que o Douglas Santos é jogador de futebol. Mas não é jogador de futebol o Douglas Santos, né? Não é. Não é jogador de futebol. Então eu vou dar 1 pro Douglas Santos. Então nota 1 aí pro Douglas Santos. Casemiro. O Casemiro não gostei. Não gostei da partida do Casemiro. Não gostei. Não é jogador de seleção o Casemiro. Então eu vou dar 0 pro Casemiro. 0 para você, viu, Casemiro? Danilo fez o gol, né? Ele que fez o primeiro gol do Brasil. Então eu vou dar 8 pro Danilo. Matheus Cunha. Foi razoável também. 4. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi a partida mais ou menos. 2 para o Vinícius Júnior. Luiz Henrique. Luiz Henrique foi bem no jogo, gostei. Vou dar 4 para o Luiz Henrique. João Pedro. O João Pedro tem que jogar esse menino. Tem que jogar na seleção, tem que jogar. Durante a ausência do Rafinha, né? Então, tem que jogar o João Pedro, né? Em qualquer posição também, né? Seja no lugar do Matheus Cunha também, né? Então, exatamente isso. Então, vou dar 5 para o João Pedro. Vamos aqui para as mexidas. Vamos lá. Saiu o Ibanez, entrou o zagueiro Danilo. Eu acho que no gol da Croácia foi por falha dele, viu? Eu acho que ele falhou ali numa jogada ensaiada ali, né?
uma jogada ensaiada do Fruc, o Mager fazer o gol de empate. Então, para mim, o Danilo foi exatamente ele. Foi por causa dele que a gente tomou o gol da Croácia. Então, vou dar 1 pro Danilo, o zagueiro. Saiu o Casimiro, entrou o Fabinho. O Fabinho foi bem também. Entrou bem no jogo, entrou bem ligado. Então, vou dar 5 pro Fabinho. Saiu o João Pedro, entrou o Igor Thiago, que fez o gol de pênalti. Então, vou dar 9 pro Igor Thiago. Saiu o Vinícius Júnior, entrou o Martinelli, que também fez o terceiro, que fez o gol aí, né? Fez o terceiro gol, então vou dar 10 pro Martinelli. Entrou ligadíssimo no jogo para decidir a parada. Então vou dar 10 pro Martinelli. Exatamente isso. Saiu o Douglas Santos, entrou o Kaique Bruno. Eu acho que é o primeiro jogo dele na seleção, né? O Kaique Bruno, né? Lateral do Cruzeiro, né? Então vou dar 4, né? Foi mais ou menos. Saiu o Danilo, entrou o Andrei Santos. O Andrei Santos... entrou para ajudar o jogo também, né? Então, 3 pro Andrei. Saiu o Luiz Henrique, entrou o Endrick, o rei da assistência aí, né? Então, vou dar 10 pro Endrick. 10 para você, viu, Endrick? Saiu... Aí, a última mexida, saiu o Matheus Cunha, entrou o menino Ryan. Cara, esse Ryan tem que jogar também na seleção, mano. O menino merece muito, mano. Esse menino Ryan merece muito, mano. Esse joga, viu, mano? Esse menino Ryan joga com uma beleza, mano. Então, eu vou dar 7 pro Ryan. E tem que jogar, viu, Ancelotti? Põe esse menino pra jogar na Copa do Mundo também, viu, mano? Põe o Ryan pra jogar também, viu? É isso aí. E a nota pro Ancelotti, né? A nota pro Ancelotti, né? Acertou na escalação. Mexidas um pouquinho regular, né? Mas eu vou dar 8 pro Ancelotti. Ganhou o jogo, né? Vou dar 8 pro Ancelotti. Melhor em campo, já vou dizer aqui para vocês, rapaziada. Quem foi o melhor em campo? Os melhores em campo, na verdade, né? Esqueci aqui que o Vinícius Júnior deu assistência, né? Pro Danilo fazer, né? Então, só uma observação. Então, o Vinícius Júnior deu assistência pro Danilo fazer o primeiro gol. Então, vou alterar aqui a nota do Vinícius Júnior. Então, pela assistência do Vinícius Júnior que deu ali pro Danilo, eu vou dar 6 pro Vinícius Júnior. Então, só uma correção aí, né? Só uma correção. Bom, agora sim, os melhores em campo. Danilo, Igor Thiago, Martinelli, Endrick e o Ryan. Esses aí foram os melhores em campo. Agora os piores em campo foi quem? Casimiro. Casimiro e o zagueiro Danilo. Só esses dois aí foram os piores em campo, né? Então, exatamente isso, né? Bom, rapaziada, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Você que não é inscrito aqui no canal Secundário Henrico Esportes, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo quem quiser, beleza? E quem puder se inscrever no meu canal principal, meu canal O Corintiano Henrico, se inscreve lá também, ativa o sininho de notificação, deixa o like aqui também. Lembrando, rapaziada, que mais tarde, hoje à noite, às 10h25 da noite, vou fazer a live de intervalo de Fluminense e Corinthians, beleza? Não percam essa live de intervalo, tá bom? Pra gente analisar o primeiro tempo de Fluminense e Corinthians, né? Pra gente analisar e debater, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, falou, tamo junto e até mais tarde. Falou!